vice-presidências são criadas, são escolhidos nomes para as vice-presidências, e nem se tem a preocupação de apresentar um organograma no CD ou no Conselho de Beneméritos, ou fazer uma apresentação na Vasco TV para todo mundo. Mas, assim, o Estatuto prevê que a alienação de bens tem que passar pelo Conselho, é o Conselho que autoriza, né? Então, assim, estão sendo ventiladas informações de que potencial construtivo está sendo fracionado, aquele potencial, aqueles 506 milhões que o Vasco pode, né, vender para que possa construir em alguma área ali delimitada pela lei, né? Acho que foi Lei Complementar 272, se não me engano, no final o número da lei aprovado. Mas, assim, essa negociação está ocorrendo, teoricamente um contrato já está assinado, outros estão em vias de ser assinados, e a gente não tem reunião no Conselho Deliberativo desde 10 de junho. A gente teve 2 reuniões esse ano, né? A primeira, acho que foi em abril, salvo engano, e depois essa de 10 de junho. Em nenhum momento o Conselho foi chamado a autorizar coisa nenhuma. O outro ponto, já para emendar, e aí o Frias comentar, se puder, é a questão do naming right, que está sendo falada também já há bastante tempo, é vista como uma possibilidade, porque, ao contrário do valor do potencial construtivo, que por lei está carimbado ali, ele tem que entrar numa SPE que vai ser constituída e tem que ser destinado à obra, a reforma de São Januário, tem uma destinação específica, né? O naming rights não, é um valor, é um contrato que o Vasco vai celebrar com alguém que vai rebatizar o nosso estádio Vasco da Gama. E aí a pergunta é, como vai ser esse processo de renomeação, né? Esse rebatismo do estádio Vasco da Gama? A gente vai ser chamado, a gente que eu digo os sócios, os torcedores, a gente vai poder opinar, a gente vai saber quais são as condições das propostas, ou simplesmente num belo dia a gente vai se deparar com uma placa na frente do estádio e avisos de que agora o estádio Vasco da Gama não é mais Vasco da Gama, tem um outro nome. Como é que você acha que vai ser isso, Frias? Bom, primeiro dizer que aquela carta que você citou do Jorge Salgado, ela é um desencontro em relação à declaração dele em 2022, sim, depois da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que ele falou de dívidas ocultas, que seriam dívidas que estavam classificadas como dívidas possíveis e que virariam, ou que teriam tudo para virar prováveis, e com isso já dando o espaço, porque naquele momento o Vasco estava bem no futebol, e infelizmente muitas vezes as coisas acontecem porque aproveita-se o momento bom do futebol para se tomar uma atitude, que possa ser uma atitude extremamente densa em relação ao clube, e ali naquele momento a ideia era diluir as ações que tinha da Vasco SAF pertencentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama, chegando ao limite de 10%, que é o que está previsto em lei. Então, essa foi uma tentativa, no discurso dele, de dizer que, olha, pode ter um caminho. Inclusive, eu fui à reunião de Conselho Deliberativo, em que um dos partícipes da reunião chegou a indagar isso para o presidente do clube e foi deixado meio que nas entrelinhas que seria esse o caminho, ou seja, diluição das ações do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, houve essa preocupação agora, porque, na verdade, reserva de contingência no Vasco, desde 2009, é peça política, infelizmente. Infelizmente. Porque nós tivemos, em 2009, quando o Vasco tinha o Flamengo, eu tenho que falar isso, todas as lives que eu falo isso, porque isso tem que chegar para o público de uma maneira absolutamente clara. O Vasco, em 2008, o Vasco tinha no seu balanço, não tinha reserva para contingência. É um erro, porque a legislação previa. Ótimo. O Flamengo tinha 7 milhões de reserva para contingência. Vários clubes brasileiros não punham no seu balanço, não considerando as normas contábeis, para que a dívida não inflasse, que a dívida não ficasse alta. E ali, naquele momento, eu estou falando isso porque vocês vão entender em 2022 o que aconteceu. Naquele momento, o que foi feito? O Flamengo tinha, quando o Flamengo consolidou sua dívida fiscal, consolidou em 180 milhões, o Vasco consolidou em 90 milhões. O Flamengo tinha, em 31 de maio de 2005, mais de 500 ações trabalhistas contra si, o Fluminense mais de 600, o Botafogo mais de 700. O Vasco tinha 286, que era um número similar a Corinthians e São Paulo. Naquele momento em que você faz a reserva para contingência, os clubes eles tinham uma preocupação de não inflar suas dívidas, por quê? Para buscar parceiro, para buscar melhores acordos, melhores patrocínios, etc. E o Flamengo foi um deles.
fazia um ano 20 milhões, outro ano 7, outro ano 10, em 2008, 7. O Vasco não fazia. O que a gestão do Vasco que chegou fez? Não, nós temos que contabilizar aqui tudo. Possível, provável, remota, vamos colocar tudo. E botaram 107 milhões no balanço do Vasco. Nem considerar em notas explicativas o fizeram. Para quem não sabe, nas normas contábeis você pode colocar a dívida possível como em norma explicativa e não jogá-la no balanço como aumento da dívida do clube. A remota, muito mais ainda. Foi feito dessa maneira, por quê? Porque havia um motivo político de que era importante mostrar que quem estava chegando tinha uma situação terrível, que é um discurso que vocês já ouviram várias vezes, uma situação terrível, não tem o que fazer, quando não era nada disso. A situação do Vasco era muito melhor que a do Flamengo, muito melhor do que a do Fluminense e muito melhor do que a do Botafogo, financeiramente falando. Passaram-se os anos, em 2015 eu assumi uma outra gestão, que foi a gestão que eu participei, quando o Thiago fala de 2014, 2017, está correto, mas é dezembro de 2014 até iníciozinho de janeiro de 2018, até o dia 15 de janeiro de 2018. Mas é basicamente o que ele falou do triênio. Naquele momento, houve uma reserva para contingência com uma dívida triplicada do Vasco, em que nós pusemos a reserva para contingência a menor, não eu, porque não fui eu que fiz, mas a menor do que o valor posto em 2009, que era com uma dívida triplicada. Então, houve uma preocupação de quê? De não inflar isso, porque isso aumentaria ainda mais a dívida do Vasco e mais dificultaria o Vasco ter parceiro. Muito bem, passou esse período. Quando a gestão do Jorge Salgado assume, ela assume dizendo que a gestão do Campelo passou a dívida que a gestão do Eurico Miranda tinha diminuído de 688 para 644, que passou para 835. Coisa aqui, situação terrível. Mais uma vez o discurso. Situação terrível. Sérgio, esse ponto, a gente está até um dia para trazer aqui o Carlos Leão, ele explica bem. Na verdade, realmente, o que eu achei curioso na carta, eu mencionei a carta, porque o Salgado basicamente está ensinando o truque, né? Ele está ali falando, vocês estão inflando ali, estão provisionando mais do que precisava. Mas ele próprio aprovou em 2009, quando foi inflado. Ele era um dos membros do Conselho Deliberativo e aprovou, achou ótimo ter sido inflado. Se eu não me engano, quando eles assumiram, eles inflaram também 180 milhões, né? E aí o que aconteceu? O Salgado, ele assume, o Campelo considerava que a dívida tinha um determinado valor e ele acresceu cerca de 100 milhões. Mas era isso que eu ia explicar, que é o ponto que o Leão assume, porque eu já tinha saído, né? Eu fiquei só um ano. Só quero registrar também, que pode ter gente do Casaca assistindo, eu participei do Casaca quando era o Casaca no rádio, jornal, escrevi algumas vezes para o jornal, mas isso nos primórdios aí. A primeira década do século. Não era ainda propriamente político, era mais um jornal ali, era um veículo de comunicação, né? Exatamente. E aí, mas o nosso grupo político, ele debandou, né, do Campelo, e o que aconteceu, né, que aí o Leão conta bem essa história. A dívida realmente tinha reduzido, se você pegar os balanços do primeiro para o segundo ano do Campelo, porque foram feitas renegociações. No momento que você negocia, em geral, o credor te dá algum desconto, mas normalmente vai colocar uma cláusula prevendo que, caso não seja honrado ou em caso de atraso, vão incidir penalidades. E o problema é que aquilo ali foi feito como uma ação de marketing, estamos aqui resolvendo e tal, e não tinha fluxo para o pagamento, o próprio jurídico não tinha conhecimento de alguns acordos que eram feitos, e aí são duas pessoas que podem explicar melhor por que essa dívida subiu novamente. Rogério Pérez, que era o vice-presidente jurídico, e Carlos Leão, que ficou como vice-presidente financeiro. Muito bem. Então, você deu a explicação em relação a essa transição entre a gestão do Campelo para a do Salgado, e aí foi apresentada uma dívida de 835 milhões. E, como não havia resultado no futebol, a propaganda da gestão do Jorge Salgado é que era uma gestão austera e que estava resolvendo os problemas da dívida do Vasco. Realmente está na segunda divisão, nós perdemos de novo, não vamos mais, nós temos uma situação aqui que está sendo resolvida. E aí o que aconteceu? Eles venderam a ideia de que a dívida do Vasco era de 735 milhões. Portanto, em um ano e tanto, eles haviam diminuído 100 milhões da dívida do Vasco, saindo do ato trabalhista, demitindo 180 tantos funcionários, com uma receita muito menor em relação ao futebol, mas eles estavam fazendo lá uma mágica. E aí é que está o grande problema. Quando o Vasco, em abril de 2022, ele apresenta o seu balanço referente ao ano de 2021,
ele apresenta considerando que a dívida do Vasco é de 735 milhões, dizendo, fiz um ótimo negócio aqui. Eu peguei 700 milhões da dívida do Vasco, que é praticamente o total da dívida do Vasco, e essa empresa está obrigada a pagar, isso está colocado no acordo, vai pagar em não sei quantos anos, mas tem que pagar e etc. Sem considerar dívidas que poderiam, em curtíssimo prazo que eu digo de balanço para balanço, porque dívida não estou falando do longo prazo, curto prazo, das normas contábeis, eu estou dizendo em relação de um balanço para o outro. Você poderia ter um aumento considerável e o Clube de Regatas Vasco da Gama não ter como fazer. Então, o mesmo Jorge Salgado, que lá atrás, em 2009, achou que tinha que colocar tudo numa dívida em que, na verdade, ele ia pôr o Vasco numa situação inferior a Flamengo, Fluminense e Botafogo, sabendo, se todos sabiam, que os outros clubes não apresentavam aquela conta daquela maneira, quando vai vender o futebol do Vasco, que é onde você tem que mais proteger o Vasco, você não considera a dívida como risco provável. Mas essa questão da classificação, realmente, assim, Sérgio, só, assim, eu acho que eu não sei exatamente a sua formação. Sei que você é pesquisador, tem essa paixão pela história, mas eu sempre acho que você é advogado, não sei por quê. Sim, mas eu sou formado em Direito e Administração Esportiva também. Ah, legal.